Olá, turma do quinto ano A, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, certo? Hoje eu trouxe para vocês um material, certo? Que vai aí trazer alguns temas referentes ao conteúdo que nós vamos ver agora. E esses conteúdos tem por título sinônimos e antônimos. Vamos saber aí quem são sinônimos, o que é antônimos, assim como vamos aprender homônimos e parônimos. Então, eu preciso aí de vocês muita atenção, ok? Para que vocês possam compreender bem. Então, vamos lá. Sinônimos são aquelas palavras de mesmo sentido, mesmo sentido ou sentido parecido. Então, a gente vai ter aí uma palavra e quando a gente substitui essa palavra por outra que tenha o mesmo sentido ou sentido parecido, nós a denominamos de sinônimos, ok? Então, eu trouxe aí para vocês alguns exemplos. Vamos lá para o primeiro exemplo. No primeiro exemplo diz, por favor, mantenha-se distante, grafe aí essa palavra, mantenha-se distante da faixa amarela, certo? Então, nosso foco aí é a palavra distante. Qual seria outra palavra que eu poderia usar que possuísse aí o mesmo significado ou significado parecido da palavra distante? Vamos lá para outro exemplo? Vou repetir a mesma frase, substituindo só a palavra distante por outra sinônima, tá bom? Então, vamos lá. Por favor, mantenha-se afastado da faixa amarela. Então, quando eu falo distante e quando eu falo afastado, eu estou dizendo a mesma coisa, não é verdade? Então, observa aqui essa imagem. Por favor, mantenha-se distante da faixa amarela. É o mesmo se eu disser, por favor, mantenha-se afastado da faixa amarela. Então, nota-se aí que nós temos aí palavras com sentidos, não é? Iguais. E por isso chamamos de sinônimos. Olha só o outro exemplo que eu trouxe para vocês. Os alunos do quinto ano são bonitos. Tô com muita saudade de vocês, por isso que vocês vão ver que no decorrer dos slides eu vou fazer citação aí de alguns nomes. Lógico que eu não pude fazer citação de todos os nomes, certo? Mas sim estão aí lembrados por mim, combinado? Então, vamos trocar aqui a palavra bonitos por uma outra palavra que tem o mesmo sentido. Então, olha só, os alunos do quinto ano são lindos. Viram aí? Isso é o que nós chamamos de sinônimos, palavras de mesmo sentido ou de sentido parecido. Combinado? Então, vamos seguir. Eu trouxe aqui para vocês outras palavras, não é? Exemplos de palavras sinônimas, tá bom? Então, olha só. Na palavra belo, qual seria então aí uma palavra, um sinônimo para a palavra belo? Bonito. Quando eu falo belo e bonito, eu estou querendo dizer a mesma coisa. Brado, sinônimo de brado, grito, certo? Bruxa, qual seria aí o sinônimo de bruxa? Feiticeira. Tendo em vista que ambas se referem à mesma pessoa, não é? Calmo. Qual seria então o sinônimo de calmo? Tranquilo, certo? Se eu digo que uma pessoa é calma e se eu digo que uma pessoa é tranquila, eu estou querendo dizer a mesma coisa. Vamos seguir. Carinho. Qual seria então o sinônimo de carinho?
Afeto, isso mesmo. Carro, sinônimo de carro. Automóvel, isso. Cão, qual seria então o sinônimo da palavra cão? Cachorro. Casa, o sinônimo aí de casa? Lar. Se eu digo, a minha casa é uma bênção, e se eu disser, o meu lar é uma bênção, eu estou me referindo à mesma coisa. Tudo certinho até aí? Fácil, fácil, não é verdade? Então, vamos seguir. Antônimos, então, gente. Antônimo seria palavras de sentido contrário. Não vai ser mais com o mesmo sentido. Agora, antônimos diz respeito a palavras de sentidos contrários, o oposto. Então, olha só o exemplo que eu trouxe. Aquele gato é pequeno. Se eu disser aquele cão é grande, observe aí, ó. Grande é o contrário de pequeno, não é verdade? Então, a palavra pequeno, a palavra grande, né? A palavra grande, por exemplo, é o antônimo de pequeno, certo? Se sinônimos as palavras eram iguais, já no antônimo as palavras vão ter o sentido diferente, sentido contrário. Olha o outro exemplo. Ed Palori mora perto da escola. Certo, Ed Palori? Olha um exemplo aí com o seu nome. Ed Palori mora perto da escola. Qual seria, então, o antônimo da palavra perto? Vamos repetir a frase e substituir. Evelyn, já fiz citação de outra pessoa. A Evelyn do 5º ano B, certo, Evelyn? Evelyn mora longe da escola. Logo, o antônimo de perto será longe, que é exatamente o contrário. Deu para entender, gente? Trouxe aqui outros exemplos de palavras, vamos ver? Então, o antônimo de alto, qual será o contrário de alto? Baixo, certo? O antônimo de amor, o contrário de amor? Ódio. O antônimo de construir, então seria o quê? Destruir, não é verdade? Isso é o contrário. O sinônimo de dar, então vai ser tirar. O sinônimo não, gente, perdão, o antônimo. Estamos vendo agora o antônimo. O antônimo de fiel, infiel. Qual seria, então, o antônimo de leal? Desleal. O antônimo de perto seria longe. E o antônimo de riqueza? Pobreza. Tudo certinho até aí? Muito bem, vamos seguir. Homônimos será aquelas palavras, preste atenção aqui, com a mesma pronúncia e até pode aparecer aí com a mesma escrita, mas preste atenção aqui, com significados diferentes. Ok, gente? Palavras homônimas vai ser aquelas palavras que podem se apresentar aí com a mesma pronúncia, o mesmo som, certo? Ou até a escrita, mas os seus significados vai ser diferente. Cada um vai ter um sentido aí, cada um vai ter a sua função, seu significado, certo? Então, olha só o exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Dominique, beijos, minha linda, estou com saudades, viu? Dominique foi assistir ao concerto da Orquestra Municipal. Olha a outra frase. O concerto do portão de João Lucas. João Lucas, beijos, meu amor.
Custou um homônimos. Serão aquelas palavras, preste atenção aqui, com a mesma pronúncia e até pode aparecer aí com a mesma escrita, mas, preste atenção aqui, com significados diferentes. Ok, gente? Palavras homônimas vai ser aquelas palavras que podem se apresentar aí com a mesma pronúncia, o mesmo som, certo? Ou até a escrita, mas os seus significados vai ser diferente. Cada um vai ter um sentido aí, cada um vai ter a sua função, seu significado, certo? Então, olha só o exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Dominique, beijos, minha linda, estou com saudades, viu? Dominique foi assistir ao concerto da Orquestra Municipal. Olha a outra frase. O concerto do portão de João Lucas. João Lucas, beijos, meu amor. Custou uma fortuna. Eu não sei se isso é verdade, tá? É só um exemplo, certo? Tia também tá com muitas saudades. Então, vamos lá. Observe que em ambas as frases, temos aí a palavra concerto, não é isso? Pois bem, só que na primeira frase, a palavra concerto se escreve com C. Já na outra frase, a palavra concerto aqui está escrita com S. Então, bora lá. Dominique foi assistir ao concerto da Orquestra Municipal. Aqui a palavra concerto se refere, concerto com C, se refere a uma apresentação musical, não é isso? Ou seja, a apresentação da orquestra, uma apresentação pública, tá bom, gente? Já na frase abaixo, aqui a palavra concerto significa reparo, a restauração de algo, certo, gente? Então, observe aí que em ambas apresentaram aí o mesmo som, não foi isso? Só que cada um apresentou o seu significado, certo? Então, eu não poderia colocar aqui na primeira frase concerto com S, porque senão iria mudar todo o sentido da palavra, tendo em vista que cada um apresenta aí significados diferentes, ok? Então, olha só o outro exemplo. A cesta estava cheia de frutas. Observe aqui que na primeira frase, na frase que eu acabei de ler, cesta aqui está escrita com C, não é isso? Agora, olha a outra frase. Amanhã é sexta-feira. Observe aí que na palavra sexta, apresentou aí o mesmo som da sexta da primeira frase. No entanto, uma se escreve com C e a outra se escreve com S, e isso faz toda a diferença. A cesta aqui se refere, a cesta que estava cheia de frutas, se referem ao objeto, não é isso? Já aqui, na segunda frase, a palavra sexta-feira está se referindo ao dia da semana. Então, observe aí, são palavras com a mesma pronúncia, mas os seus significados foram diferentes. Isso é o que chamamos de homônimos. Então, não esqueçam, homônimos, palavras com a mesma pronúncia ou até a escrita, mas os seus significados serão diferentes. Eu trouxe aqui algumas palavras, certo? Homônimas. Nós temos aqui a palavra acento com C e acento com 2 S. O acento com C, gente, significa aí o sinal gráfico, aqueles sinais gráficos que eu já trabalhei com vocês. Já a palavra acento, que se escreve com os 2 S, diz respeito ao local onde é possível sentar. Então, viram aí duas palavras com a mesma pronúncia, mas os seus significados são completamente diferentes. Olha só a outra palavra,
caçar. Observe que esse caçar aqui está com C cedilha. E nós temos aqui também a palavra caçar, só que agora escrita com 2 S's, certo? Então, olha só, caçar com C cedilha refere-se a abater a caça. Já caçar com 2 S significa anular, certo, gente? Então, viram aí a diferença dos significados? Outra palavra, censo com C e censo escrito com S. Na palavra censo com C, significa levantamento periódico. Já censo com S significa juízo, discernimento. Viram aí? Esses foram alguns exemplos de palavras homônimas. Tudo certinho até aí? Muito bem, vamos seguir. Vamos ver agora palavras parônimas. Já vimos sinônimos, já vimos antônimos, já vimos homônimos e agora vamos ver parônimos. O que seriam então palavras parônimas? Parônimos são aquelas palavras de escrita e pronúncia, parecidas, não vai ser iguais, vão ser parecidas, mas também vai apresentar significados diferentes. Foque aí. Homônimas são palavras, certo? Com pronúncia e até a escrita iguais, certo? Com significados diferentes. Já em parônimos, as palavras e a pronúncia serão parecidas. Elas não serão iguais, como a gente viu no slide anterior. Então, bora lá para a primeira frase. A despensa, olha só esse nome, a despensa da creche estava cheia de mantimentos. Observe aqui, vou explicar já já. Vamos seguir para outra frase. A despensa de Júlia deu-se por motivos de força maior. Então, observe aqui que nós temos aqui duas palavras com a pronúncia, não é? E a escrita parecidas, mas cada um aí apresenta um significado. Por exemplo, quando eu falo a despensa da creche estava cheia de mantimentos. Despensa aqui significa o que, gente? O armário, não é isso? O armário da creche estava cheia de mantimentos. Agora, quando eu falo aqui, a despensa de Júlia deu-se por motivos de força maior. Esse dispensa aqui está se referindo à suspensão, não é? A suspensão de Júlia. Ok, meus amores? Então, olha só o outro exemplo. Os venezuelanos emigraram da sua terra natal para o Brasil. Então, olha só o outro exemplo. Os venezuelanos imigraram no Brasil. Observe aí que a palavra imigraram e imigraram apresentou tanto pronúncia quanto escrita parecidas. Só que aí cada um significa uma coisa. Por exemplo, quando eu falo aqui, os venezuelanos emigraram da sua terra natal para o Brasil. Esse emigrar significa aqui sair. Então, eles saíram da sua terra natal para o Brasil. Agora, quando a gente diz os venezuelanos imigraram no Brasil, isso quer dizer que eles chegaram no Brasil, eles entraram, tá certo, meus amores? Então, olha só aí a diferença dos seus significados. Então, deu para entender. Parônimos são aquelas palavras com escrita e pronúncias parecidas, mas com significados diferentes, ok? Então, eu trouxe aqui para vocês exemplos de palavras parônimas. Então, preste atenção. Nós temos aqui a palavra absolver
e nós temos a... Então, eu trouxe aqui para vocês absorver, e nós temos a palavra absorver. Notaram aí que essas palavras tinham a pronúncia e a escrita parecidas? Só que o que significa absolver? Inocentar, perdoar. Já absorver significa sorver, consumir. Ok, meus amores? Olha só a outra palavra. Aprender. Aprender significa instruir-se. Agora, olha a outra palavra. Apreender. Apreender significa assimilar. Então, duas palavras com pronúncias e escrita parecidas. Olha outro exemplo. Área e área. Área significa medida de superfície. Já área significa uma peça musical. Outro exemplo. Arrear e arriar. Arrear significa pôr arreios. Já arriar significa abaixar. Lembrando, são exemplos de parônimos. Olha só o outro exemplo. Comprimento, gente, essa eu vejo muitas pessoas errando. Comprimento e cumprimento. Comprimento significa extensão, certo? Já cumprimento é uma saudação, não é? Por exemplo, quando eu digo, vamos lá. Quando eu digo assim, vou dar um exemplo bem prático. Ana Alicia cumprimentou, certo? A Rebeca. E aí, eu falei certo ou falei errado? Ana Alicia cumprimentou. A gente viu aqui que comprimento significa extensão. Então, está errado, não é? Essa minha fala. O certo seria Ana Alicia cumprimentou, já que cumprimento diz respeito à saudação, cumprimentou Rebeca. Então, viram aí, gente? Tem que ter muito cuidado, tem que ler muito, certo? Bastante para que a gente esteja inteirado com essas palavras, certo? Porque os seus significados são totalmente diferentes. Olha só a próxima palavra. Costear e custear. Costear significa navegar junto à costa. E custear significa financiar, ok? Próxima palavra, deferir e diferir. Deferir significa conceder. Já diferir significa diferenciar, adiar. Ok, meus amores? Próxima, degradado. Degradados e degradado. Olha só, escrita aí com pronúncia, né? Escrita e pronúncia parecidas. Degradado significa desterrado, exilado. Já degradado significa estragado, rebaixado, certo? Próxima palavra, delatar e dilatar. Delatar significa denunciar. Os moradores delataram o vizinho, ou seja, os moradores denunciaram o vizinho. Já quando eu digo dilatar, significa alargar, ampliar. Eu já até dei uma aula falando sobre dilatamento, não foi isso, gente? Então, bora lá para a próxima palavra. Descrição e descrição. O que seria, então, descrição? Ato de descrever, expor. Já discrição significa qualidade de discreto, prudência.
Olha a última palavra que eu trouxe aí para vocês. Discriminar e discriminar. Discriminar significa inocentar. O juiz discriminou o réu, ou seja, o juiz inocentou o réu. Já discriminar significa distinguir, certo? Distinguir. Combinado, meus amores? Tudo certinho até aí? Esses foram alguns exemplos de palavras parônimas. Agora chegou a hora da atividade, hora de vocês colocarem em prática tudo o que aprendemos aqui nesta aula. Aula esta que falamos sobre sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos, tá certo, meus amores? E essa atividade vai estar no livro de língua portuguesa, certo? Nas páginas 52 e 53. Para a resolução dessa atividade, vocês vão precisar aí ter em mãos um dicionário, tá bom? Para que vocês pesquisem aí o significado das palavras que está sendo pedidas, ok? Como eu tenho frisado em todas as minhas aulas, muita atenção, realize as atividades com calma, afinal vocês estão tendo tempo devido a esse isolamento, né? Esse afastamento social que nós estamos tendo, ok, meus amores? E também eu quero dar uma ênfase à turminha do 5º ano A, tá certo? 5º ano A, que eu acredito que a maioria, né? Ou se possível a turma toda não me conhece pessoalmente e tem percebido que eu estou com vocês nas aulas de língua portuguesa, matemática e ciências. Então, da mesma forma que a tia Cris cuidava muito bem de vocês nessas disciplinas, esse também é o meu objetivo, continuar cuidando de vocês. Surgir alguma dúvida, nos procure, tá certo? Tente entrar em contato conosco, que eu estarei aqui pronta para atender vocês, tá certo? E a tirar qualquer dúvida que vier aparecer. Então, sintam-se abraçados por mim, tá certo? Assim como eu tenho, né, cuidado dos alunos do 5º ano B, então, estou agora aqui com a missão de cuidar de vocês, tá certo? Eu espero que as nossas aulas tenham sido de grande importância e espero também que vocês tenham aprendido, não é? Possam continuar aprendendo, porque esse é o meu objetivo. Como eu falo para os alunos do 5º ano B, o seu sucesso é o meu sucesso. Então, se você aí alcançou êxito, alcançou sucesso, então eu vou me sentir também parte desse processo, parte do seu sucesso, tá bom, meus amores? Então, se preferirem, consulte o livro de vocês, tá certo? Para rever aí as orientações desta aula. Ou, se preferirem ainda, volte os slides, tá certo? Mas não deixem de realizar a atividade. Outra coisa, observem também se na plataforma de vocês tem algum material extra, algum material complementar. Nesta aula, por exemplo, eu já vou deixar aí o material complementar desse conteúdo, tá certo? Aí vocês vão transcrever para o caderno. Depois que vocês realizarem a atividade do livro, vocês vão lá na plataforma, abre aí a guia de atividades complementares, tá certo? E transcreve a atividade para o caderno, tá certo? É uma iniciativa para que vocês pratiquem mesmo o que você aprendeu, porque a gente só vai assimilar mesmo um conteúdo se a gente ficar colocando em prática. Viu uma vez e não tocou mais no assunto, pode aí acontecer de esquecer, mas se você está em constante estudo, lendo, relendo, revendo, então você vai aprender esse conteúdo para a vida toda. Combinado, meus amores? Então, ó, beijos e até a nossa próxima aula.